Oi? Vamos começar. E aí, irmão? Tá no ar? Ok, bom dia a todos! Bom dia! Hoje foi bom, hein? Bom domingo para todos, bom estarmos aqui mais uma vez, hoje em português. Sempre bom, né, a gente ter uma palestra assim em português, uma conversa em português. E nesse mês de novembro nós continuamos os nossos estudos do livro Justiça Divina, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E esse livro faz um apanhado geral do livro Heaven and Hell, ou Céu e Inferno, de Allan Kardec. Então nós todos os domingos esse mês temos abordado esse tema e hoje nós continuamos com a nossa querida irmã Joyce Magalhães, que vai falar pra gente sobre a lei do mérito. Então sejam todos bem-vindos, vamos todos aprender juntos. Aos que estão nos acompanhando pela internet, bem-vindos, bom dia para vocês. E nós vamos iniciar com uma leitura inicial. E depois da leitura inicial, nós vamos pedir para o nosso irmão Tiago fazer a prece. E aí nós vamos ter a nossa querida irmã Joyce. Bom dia, pessoal que está chegando. A lição que nós escolhemos hoje como leitura inicial é do livro O Essencial, de Chico Xavier com Emmanuel também. E a lição chama-se As 13 Escolhas. Parece interessante, hein? Vamos ver que 13 escolhas são essas. O discípulo apresentou-se ao orientador cristão e perguntou: Instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu: a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz, quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Isto mesmo. Nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? O orientador meditou alguns momentos e considerou. O livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. Nós não combinamos a leitura, viu? O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções diferentes. Podemos segui-la na senda evolutiva, de modo... Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva, de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos delas pelos despenhadeiros do mal. Instrutor amigo, esclareça, por favor, a que resultados nos levam essas 3 escolhas? O mentor esclareceu com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. E os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Compreendeu? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. Queridos irmãs e irmãos, depois desta bela mensagem que nos chama à reflexão interna, que nós possamos nesse momento fechar os nossos olhos da carne e abrir os olhos do Espírito,
juntos, olhando acima para as fontes de luz, de paz e de amor que jorram sobre nós, por concessão do nosso Pai maior. E eis que vem ao nosso encontro, de braços abertos, o nosso irmão e mestre, Jesus, que se alegra de ver a cada um de nós e que nos espera paciente e amoroso para que nós tomemos o rumo ao seu encontro, atentando e praticando a lei do bem, colocando em prática nossas potencialidades divinas, que possamos então continuar imantados nessa vibração salutar e positiva, agradecendo a oportunidade de aqui estar juntos para dividir as nossas dúvidas e os nossos anseios e para recebermos juntos o bálsamo e a orientação que vem do mais alto através dos mensageiros, dos guias aqui presentes e também pelas palavras edificantes que a nossa querida Joyce aqui está para proferir. Rogamos aos amigos espirituais e aos trabalhadores desta casa que nos assistem, que estejam conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos intuindo para compreendermos, assimilarmos e incorporarmos as lições que aqui estamos para hoje receber. E seja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Joyce. Bom dia a todos. Bom dia. Deixa eu abrir aqui. Bom, é com alegria que estou aqui hoje. Faz um bom tempo já que não tenho oportunidade de estar dando alguma palestra, então acho que quando faz muito tempo a gente vai acabando perdendo um pouquinho de prática, né? Mas, enfim, às vezes é importante esse desafio, porque se a gente, como eu estava falando para o Marco, meu esposo, se a gente for esperar ter uma folga na nossa agenda corrida, nunca vai ter um tempinho assim, tô totalmente folga, tô com tempo de estudar e fazer uma palestra, né? Eu percebi que isso não ia acontecer comigo. Mas, enfim, acredito que talvez nem vou precisar de uma hora completa. Eu acho que em menos tempo a gente vou ser capaz de concluir o meu raciocínio, mas fiquem à vontade para comentários e perguntas. Hoje a gente vai falar da lei do mérito. Como o Marcos de Clay falou no início, nós estamos no mês em que a gente está falando a respeito desse livro, muito interessante por sinal, que se chama Justiça Divina, que foi nos trazido por Emmanuel, através de Chico Xavier. Esse livro é interessante porque ele aborda de uma forma geral, todos os tópicos retratam o tema central como a justiça divina. Por favor, fique bem-vinda. Seja bem-vinda. E ele tem muita correlação com o livro Céu e Inferno. São trechos do Céu e Inferno que Emmanuel acaba tecendo uma abordagem mais profunda e todos esses tópicos relacionados à justiça divina. Então hoje a gente vai falar da lei do mérito e a gente vai refletir um pouco o que é exatamente essa lei do mérito. E foi interessante porque a leitura inicial foi muito apropriada, porque ela exatamente nos mostra. No início você fala lei do mérito, a palavra lei dá aquela ideia de que é algo mandatório, de que é algo que
você tem que seguir, pronto, é uma lei. E daí você pensa que não existe o livre-arbítrio. Mas a lei do mérito, ela vem nos mostrar exatamente que ela é totalmente o resultado do nosso livre-arbítrio. E vem nos mostrar exatamente que, às vezes, a nossa tendência é sempre de nos colocar numa posição de vítima, em todas as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida diária. Porque sempre é muito mais fácil a gente encontrar culpados do que olhar para nós mesmos e ver que nós somos os culpados de tudo que nós vivemos hoje. E é isso que eu vou tentar mostrar um pouco para vocês, que a gente vai ver através de alguns exemplos. Então, esse capítulo da Lei do Mérito que aborda nesse livro, ele é um pouco sobre essa passagem do céu e inferno, que está na primeira parte, capítulo 8, item 15, que fala: tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram sua posição na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras. Ou seja, não existe ninguém melhor do que ninguém. A nossa tendência é sempre olhar para o vizinho e falar assim: nossa, ele tem uma casa muito melhor, ele tem uma vida muito melhor, ele tem isso. Quando eu digo vizinho, é o nosso próximo, né? Ele tem... a gente olha, às vezes a gente tem uma visão superficial da vida daquela pessoa e a gente acha que ele tem uma vida de flores. E nós estamos trabalhando, às vezes a gente acha que está trabalhando muito mais, que está sofrendo muito mais e não tem tudo que aquele indivíduo tem. Mas a gente vai ver que, na verdade, tudo que eu tenho e que meu irmão tem vem em consequência das nossas obras, desta vida ou de vidas anteriores. Então, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais privilegiado do que ninguém. E, desse modo, completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Porque, se não fosse assim, não existiria justiça, né? Não existiria a justiça divina que a gente tanto fala. Então, é uma reflexão para a gente pensar que, em todos os momentos da nossa vida, a gente pensar que Deus é sempre amor, bondade e justiça. Então, e essa justiça só é compreendida se a gente entende o processo de múltiplas encarnações e se a gente entende que tudo que recebemos é fruto de algo que plantamos, né? Então, o capítulo começa da seguinte forma: se presume que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos da ciência, das religiões e das artes, que marcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. E a partir daí o capítulo vai citar vários exemplos de personagens que encarnaram aqui na Terra e que foram pessoas importantes tanto no ramo da ciência, das religiões e da arte, indivíduos que marcaram história, que influenciam gerações atuais, ainda nos influenciam de alguma forma. E a gente vai ver que mesmo esses indivíduos que tiveram a sua importância, que às vezes foram indivíduos bem além dos espíritos da sua época, mas eles também passaram por dificuldades. E a gente vai ver que, apesar da nobre missão que muitos deles vieram exercer aqui na vida, eles também tinham provas a serem cumpridas, né? Então a gente vai ver que eles não foram seres privilegiados, eles foram como nós, com uma missão diferente, mas que também sofreram de alguma forma nesta vida e com certeza em consequência de algo, de uma bagagem que eles já carregavam, né? Então a gente vai ver vários desses exemplos. Começando, esse capítulo ele vai citando vários desses exemplos. Eu tentei botar um pouquinho da história para a gente entender um pouco melhor cada um desses exemplos. O primeiro é Dante, que foi considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana, muito famoso no mundo inteiro, né, e até hoje muito reconhecido. Ele nasceu em Florença, onde ele viveu a primeira parte da vida dele, até ele ser injustamente exilado. E ele não teve...
jovem ainda, ele foi obrigado a sair de Florença e ele nunca mais teve a oportunidade de voltar para sua terra, nem reencontrar, inclusive, alguns familiares. Então ele passou o resto da sua vida tentando o perdão, a oportunidade de voltar e nunca conseguiu voltar. Então ele sofreu por conta disso. E esse sofrimento é refletido em algumas de suas obras. Então ele morreu exilado e triste por não poder voltar à sua cidade. E apesar disso, apesar dessa condição, o seu amor incondicional e a capacidade visionária o transformaram num dos maiores pensadores de sua época. Então ele era com certeza um espírito além, intelectualmente, para a sua época, né, para os anos que ele viveu, mas sofreu com o exílio e a injustiça da sociedade da época. Leonardo da Vinci, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou em diversas áreas, esse realmente era um ser ímpar, como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, enfim, eu acho que se ele encarnasse hoje, ele seria ainda bastante além intelectualmente, e eu diria que Leonardo da Vinci, talvez até moralmente, para a época atual. Então ele é considerado por vários o maior gênio da sua história, mas ele também teve suas dificuldades e ele tinha uma paralisia. Eu tentei pesquisar um pouco mais, porque a maioria das biografias não fala tanto dessa paralisia, com maiores detalhes, mas ele tinha uma paralisia do seu lado direito, ele tinha uma dificuldade, principalmente no seu braço direito, que com certeza trazia um sofrimento para ele. Mesmo assim, ele conseguia superar essa dificuldade e exercer o seu trabalho, né, inclusive com obras de artes, enfim. Mas ele também passou por a sua provação nessa vida, né? Cristóvão Colombo, que assim, apesar de não, pela história, não foi um ser que trouxe grande conhecimento moral para a época, mas ele teve a sua importância em trazer para aquela época um maior conhecimento sobre a geografia do globo terrestre, sobre a exploração. Ele foi o início de uma expansão de conhecimento, que antes se restringia somente ali na Europa. Ele começou a mostrar que havia algo além. A partir das suas descobertas, a sociedade avançou-se muito em termos de conhecimento geográfico, né? Então ele liderou a frota que alcançou o continente americano, mas ele faleceu, passou os últimos anos de sua vida totalmente não recebendo o reconhecimento que ele esperava do seu trabalho. Fernão de Magalhães, também semelhante a Colombo, também realizou um trabalho importante na exploração do globo terrestre, mas também nessa sua missão ele foi assassinado numa das suas navegações. Ele estava na ilha de Mactan, que fica, se eu não me engano, fica na... Agora me pegou, eu esqueci de botar aqui, mas eu acho que fica nas Américas. Ele teve uma emboscada e foi morto e assassinado pelas tribos indígenas do local. Galileu, que a gente sabe foi um revolucionário na sua época. Ele foi contra a teoria que existia na época do geocentrismo, que acreditava que tudo girava em torno da Terra. Ele foi um dos que trouxe a ideia de na verdade, os planetas giram em torno do Sol. E, claro, foi bastante perseguido, por isso foi bastante perseguido, inclusive, pela Igreja Católica, que preferia a teoria do geocentrismo. E ele foi escarnecido no fim de sua vida, totalmente perseguido pela Inquisição e pela sociedade em geral, criticado. Hoje se reconhece o seu trabalho, mas ele também teve o seu sofrimento. Behring foi considerado um dos precursores da imunologia. Ele foi um dos primeiros a ganhar o Nobel de Fisiologia da Medicina. Seu trabalho foi importante no desenvolvimento do soro da difteria, que era uma doença na época que matava muitas crianças. Hoje em dia praticamente não se existe por conta da vacina. E também o seu trabalho foi precursor para o desenvolvimento do soro do tétano, da vacina da tuberculose. Tudo o seu trabalho foi o step inicial para
para essa evolução. Mas também teve o seu fim de vida sozinho, passando fome, não tendo o reconhecimento esperado do seu trabalho. Martinho Lutero foi uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Ele era da Igreja Católica na época, mas vários tópicos e princípios do catolicismo ele era contrário, e ele abertamente se revolucionou contra eles. Então, com certeza, foi perseguido por isso. Sabemos da importância do seu trabalho, pois ele abriu um pouco a mente das pessoas que estavam muito seguindo aquela teoria sem raciocinar. Então, ele teve a sua importância, mas sofreu em consequência da sua missão aqui na Terra. Calvino, semelhante a Lutero, teve uma influência muito grande também, seguia a linha de raciocínio de Lutero na Reforma Protestante, mas teve um fim de vida difícil, inúmeras dívidas e perseguido por conta da sua situação financeira. Vicente de Paulo foi um dos grandes protagonistas da Reforma Católica na França do século XVII. Muito linda a história de Vicente de Paulo. Ele praticamente se abdicou de tudo e dedicou sua vida à caridade, à doação aos irmãos pobres. Enfim, ele é um exemplo a ser seguido. Hoje a gente sabe, tem várias instituições, as instituições vicentinas, né? No Brasil tem várias que, ou seja, continuam, você vê, é um trabalho 500 anos atrás, mas que continua nos influenciando de forma muito positiva. Mas em consequência daquilo que ele acreditava, ele teve um fim de vida pobre e sozinho, né? Eu diria até que não sofreu tanto porque foi uma escolha dele, ele estava feliz assim, né? Mas a gente olhando o trabalho que ele fez, alguns poderiam falar, nossa, mas ele merecia ter uma vida melhor, merecia, como assim, ele foi tão a favor da caridade e teve uma vida assim tão miserável, sem suporte. Então aí você fica, por que ele não merecia algo melhor? Com certeza porque ele precisava também passar por aquilo. Ele, além de levar o seu exemplo, de influenciar gerações, de influenciar as pessoas de uma forma muito positiva, mas ele também, com certeza, tinha que passar por essa provação de viver numa condição. Não sabemos quais foram as vidas passadas, a dívida que ele carregava em termos de obras passadas, mas ele, com certeza, ele precisava passar por uma vida privada de bens materiais. E eu diria que ele passou com sucesso por essa prova, né? Spinoza, ele foi um dos grandes racionalistas do século XVII. Ele nasceu do berço de uma família judaica tradicionalíssima na Alemanha. E ele se revoltou contra todos aqueles princípios, aquelas regras do judaísmo, e ele também criticava muito a Bíblia. Ele era daqueles que criticava, ele queria encontrar uma razão para tudo aquilo que lhe era falado, que lhe era imposto, tanto na sua religião como em outras religiões. E, claro, por conta disso, ele foi excluído. Ele foi excluído pela sua família, ele foi expulso da sua igreja, da sua sinagoga, e viveu a partir daí como um indigente praticamente, pois não era aceito nem pela sua sociedade, nem pela sua família, nem pelo seu berço religioso. Milton foi um dos grandes escritores da língua inglesa, tem várias obras e muito reconhecido no seu país, mas teve um fim de vida difícil, privado da visão, que foi importantíssimo para ele, para conseguir escrever, para conseguir produzir, né? E teve um fim de vida sofrido por não conseguir continuar escrevendo. Lavoisier é reconhecido por ter enunciado o princípio da conservação da matéria. Na sua biografia falava que não, porque pelo seu fim de vida, apesar da sua importância dentro da história e da ciência,
Ele foi perseguido e guilhotinado. E na sua biografia falava: não bastará um século para produzir uma cabeça igual a que se fez cair num segundo. Então, apesar da sua importância dentro do ramo da ciência, ele teve um fim de vida penoso. Beethoven, um dos compositores mais respeitados e mais influentes da história, que é super presente, eu acho que eternamente, né, principalmente para os amantes da música, nos influencia até hoje. Mas veja só, é tão importante na música, mas tão jovem, por volta dos 26 anos de idade, ele começou a apresentar um problema auditivo, uma infecção que foi evoluindo e ele foi aos poucos perdendo a audição. O que trouxe para ele uma depressão profunda, porque ele não conseguia mais exercer o que ele mais gostava, que era, não era nem tanto compor, era ouvir, né, a música. Ele descreve assim: devo viver como um exilado. Se me acerco de um grupo, sinto-me preso de uma pungente angústia pelo receio que descubram meu triste estado. E assim vivi este meio ano em que passei no campo. Foi quando ele resolveu ir para o campo se exilar um pouco. Mas que humilhação quando ao meu lado alguém percebia o som longínquo de uma flauta e eu nada ouvia. Ou escutava o canto de um pastor e eu nada escutava. Esses incidentes levaram-me quase ao desespero e pouco faltou para que por minhas próprias mãos eu pusesse fim à minha existência. Só a arte me amparou. Então, você olha e vê como fala no eu queria ser como Beethoven, né? Tão importante, tão reconhecido, mas ele teve também os seus sofrimentos de angústia por conta da doença que o acometeu. E com certeza tinha um porquê dele passar por essa grande prova, né? Para ele era uma prova gigantesca por ser músico, né? Depender tanto do ouvido. Mozart também, um dos maiores compositores do Ocidente, grande compositor de música clássica, mas teve um fim de vida difícil, em penúria extrema, passou por diversas dificuldades financeiras no seu fim de vida. Basicamente, o reconhecimento que ele teve do seu trabalho, da sua música, foi depois da sua morte, foi bem depois. Então, ele teve dificuldade financeira incrível para sustentar a sua família, seus filhos, e todos, o seu fim de vida foi bem triste por conta dessa dificuldade financeira. E, no entanto, hoje a gente olha e não consegue imaginar como um ser que com tanto talento passaria por uma dificuldade assim, né? Braille foi o criador do sistema de leituras para cego. Ele perdeu a visão criança ainda, acho que ele tinha, se não me engano, 3 anos de idade. Mas, no entanto, era um espírito muito persistente e que não se abateu por conta de uma dificuldade. E ele foi atrás e ele criou começou a encontrar meios para que ele conseguisse se comunicar e conseguisse ler. Então ele começou a criar esse sistema. Na época ninguém deu muita importância, porque todo mundo pensava, isso é inútil e tal. O cego é cego, vai continuar cego, então não tem o que fazer. Mas ele conseguiu mostrar que o sistema dele poderia funcionar. E aí, é claro, a partir dele o sistema se evoluiu bastante. Hoje a gente sabe o quanto é importante para nossos irmãos que têm deficiência visual conseguirem se comunicar e conseguirem se integrar mais na sociedade. Mas, no entanto, ele teve um fim de vida difícil também por conta de uma tuberculose. Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, essencial no período da Guerra Civil Americana. Ele liderou os Estados Unidos um dos períodos mais difíceis da história americana por conta da Guerra Civil e, no entanto, ele foi capaz de liderar toda uma sociedade preservando a união e abolindo a escravidão, que na época todo mundo achava que seria impossível, principalmente por conta da Guerra Civil. E ele conseguiu mostrar que o mais importante era a união para superar uma dificuldade, né? E com certeza ele foi essencial para fazer com que os Estados Unidos hoje seja a grande potência econômica no cenário mundial. Mas teve o seu fim de vida assassinado. E foi assim que ele foi presidente até o seu assassinato.
Joule, um físico britânico, foi importante na elaboração da teoria da conservação de energia, muito importante dentro da física, né? Mas também teve um fim de vida inválido. Por conta de uma doença crônica, ele sofreu nos seus últimos anos de vida. Eu não sei como é que pronuncia, Curie, eu acredito, porque é francês. É um físico francês, foi um dos fundadores da física moderna e, por ironia do destino, morreu esmagado sob as rodas de um carro. Ele caiu de uma carruagem e a carruagem passou por cima da cabeça dele. Teve um fim de vida difícil também, traumático, eu diria. Lilienthal, conhecido como o pai do voo planado, foi um dos pioneiros da aviação, mas teve a sua missão de trazer esse conhecimento dentro da ciência da aviação, mas faleceu exatamente num dos testes da sua própria obra, né? Ele teve um desastre de avião, acho que foi num planador também. Pavlov foi premiado como Nobel da Fisiologia ou Medicina de 1904 por suas obras e seus estudos tentando compreender a fisiologia do aparelho digestivo dos animais. Seu estudo foi essencial para o que a gente entende hoje dentro da fisiologia digestiva, mas faleceu cego também, privado da visão. Gandhi, eu acho que esse não preciso falar muito porque é mais atual e todos nós sabemos a importância de Gandhi, maior defensor do princípio da não agressão, da não violência. Ele acreditava que tudo pode ser resolvido, você pode protestar sem violência. Grande defensor da paz na Índia, mas, no entanto, teve um fim de vida bem difícil. Foi assassinado, recebeu por inclusive um indiano que acreditava que ele um desses radicais indianos, radicais hindu, que acreditava que ele foi o responsável por enfraquecer o governo da Índia, e então ele foi assassinado. E finalmente Gabriela Mistral, que foi uma poetisa, se eu não me engano ela é chilena, exatamente chilena, educadora, diplomata, foi muito importante dentro da literatura e ela recebeu um Nobel por suas obras, mas teve um fim de vida difícil pelo câncer. Ela tinha um câncer pancreático e os seus últimos anos foi em fase terminal. Então, o capítulo ele vai mostrando um por um desses personagens da história, tentando nos mostrar que, apesar da sua importância e das obras ou da sua missão aqui na vida, que eu tentei brevemente mostrar, eles tiveram uma missão nobre, de certa forma, mas eles também passaram por provas, por dificuldades, e não tiveram uma vida fácil, como às vezes a gente olha em nossa volta e vê alguém importante, ou alguém que recebeu um prêmio, e a gente acha, uau, aquela pessoa, porque eu também não tenho esse reconhecimento. Mas com certeza, se a gente for a fundo, eu acredito que na nossa vida ainda, aqui na Terra, não existem seres que estão vindo só para viver alegrias, né? A gente sabe disso. Então, por mais que a pessoa tenha o mérito de alcançar títulos e reconhecimento, ela também, se ela está encarnada aqui junto conosco, na Terra, ela ainda tem as suas provas a serem passadas, né? Pois estamos ainda no nível de um planeta de provas e expiações. Então, ele continua no capítulo, após explanar sobre esses exemplos, ele continua. E se gênios da altura de Hugo, Victor Hugo e Pasteur, Edison, Thomas Edison e Einstein partiram da Terra menos dolorosamente, é forçoso reconhecer que passaram entre os homens, também sofrendo e lutando, junto à bigorna do trabalho constante. Ou seja, todos têm uma história, têm uma prova a ser passada, e assim como nós, são seres como nós, não tem diferença. A nossa missão é diferente, mas mesmo dentro da nossa comunidade, a nossa missão também é nobre. Às vezes dentro do nosso seio familiar. A diferença é que às vezes esses seres vieram com missões para transformarem
uma sociedade em geral. E talvez a nossa missão seja transformar o nosso seio familiar, o nosso esposo, o nosso filho, ou o nosso ambiente de trabalho, que também tem a sua importância, né? Então, todos nós estamos no mesmo barco e estamos aqui para passar por essas dificuldades e essas provas e aprender com elas. Tem um motivo, tem um porquê, né? Então, essa parábola, ela não está, o capítulo se encerra, ainda tem mais uma partezinha, mas basicamente a ideia do capítulo da lei do mérito é o que foi explanado. E essa parábola, eu acho que ela tem muita relação com o que o capítulo nos mostra, com o que a lei do mérito nos mostra. Acho que muitos conhecem essa parábola, que é a dos trabalhadores da vinha, em que a história é a seguinte: um homem possuía uma grande vinha, né, onde produzia muitas uvas, e ele precisava de trabalhadores para realizar a colheita dessas uvas. Um dia ele saiu de casa a cidade mais próxima, o pessoal da cidade, os trabalhadores da cidade, tinham o costume de ir para uma praça e lá eles ficavam esperando por trabalho. Então eles esperavam que às vezes fazendeiros ou pessoas de posse viessem atrás precisando de trabalhadores, então eles ficavam lá esperando por oportunidade de trabalho. E daí esse fazendeiro que tinha essa vinha, ele foi de manhã, porque era dia de colheita de uvas, ele foi às 9 horas da manhã lá e coletou um número de trabalhadores para colher as suas uvas. E ele combinou, falou: olha, vocês trabalham para mim o dia todo colhendo uvas e eu te pago um denário, que era a moeda da época. Seria, sei lá, $500, vamos dizer, $1.000, não sei, $1.000 pelo dia. E daí, ok, ele coletou os trabalhadores, ok, estou satisfeito, é um pagamento justo, vou trabalhar. E passou 2 horas ali por volta do meio-dia, o fazendeiro percebeu que não seria suficiente aquela quantidade de trabalhadores para cumprir com o trabalho. E ele precisava que todas as uvas fossem colhidas naquele dia. Porque um dia que passasse, poderia mudar, a uva poderia ficar mais doce do que o normal e não seria mais tão bom para a produção de vinho, enfim. Aqueles conhecedores de vinho sabem que é importante realmente se colher numa determinada data as uvas. E daí ele voltou na praça, onde ainda tinha mais trabalhadores que ainda estavam à espera de trabalho, e perguntou se tinha mais gente que queria trabalhar, porque ele precisava de mais trabalhadores. O pessoal: não, claro, eu estou aqui à espera de trabalho, eu vou trabalhar. E ele falou assim: olha, pagarei, ele não falou o quanto, ele falou: pagarei um tanto justo. Não, claro, eu preciso do trabalho, eu vou. E eles conheciam aquele fazendeiro, sabia que ele realmente honrava seus compromissos, então foram trabalhar. Isso meio-dia, das 3 horas da tarde, ele viu que ainda tinha muita uva para colher. Ainda não era suficiente aquela quantidade de trabalhadores. Ele voltou lá na cidade, foi atrás de mais trabalhadores, falou: olha, o dia está se acabando, mas eu ainda preciso de trabalhadores. Vocês querem trabalhar para concluir a colheita das uvas? Eu pago um preço justo. Aí: não, claro, vou sim e tal, eu estou aqui à espera de trabalho, estava aqui esperando, confiante que eu ia conseguir um trabalho, graças a Deus você apareceu, vou trabalhar com você. E aí se concluiu o trabalho. No final do dia, por volta das, 5, 6 horas, eles foram acertar. Todos os trabalhadores concluíram a colheita e foram receber o seu salário. Chegando lá, o patrão resolveu acertar com os que começaram mais tarde. E os que começaram às 5 horas da tarde. E deu também $1.000 para cada um. Aí veio os das 3 horas, que começou às 3 horas da tarde, recebeu $1.000 também. E aí chegou aqueles primeiros, os que estavam desde cedo trabalhando. E receberam também $1.000. E daí esses questionaram o patrão: mas como assim? Eu estou aqui desde cedo, trabalhei o dia inteiro e você me pagou $1.000. O mesmo preço que você pagou para quem trabalhou só 1 hora, 2 horas do dia. Isso não está certo. Aí, é claro, o fazendeiro falou assim: mas quem é você para questionar? Eu não acho que eu fui injusto. Eu te paguei o que a gente combinou no início. Eu não combinei com você $1.000 o dia? Você aceitou vir trabalhar por esse preço que eu acho justo? Tá aqui o que nós combinamos. E quem é você para questionar o que eu faço com o meu dinheiro? Eu achei justo e eu quis fazer uma obra de caridade para aqueles que vieram depois, resolvi pagar a mesma quantidade, mas eu não estou sendo injusto com você
que recebeu o mesmo tanto, né? Eu estou te dando o que a gente tinha combinado no início. E aí ele até questiona assim, não tenho por acaso o direito de ser bondoso? E assim, quando Jesus conta essa parábola, ele acaba terminando dizendo, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E se a gente faz uma reflexão dessa parábola com a ideia da lei do mérito, a gente vai ver que faz muito sentido. Porque o que acontece na nossa sociedade hoje em dia? A gente tem o hábito de questionar o que o outro recebe, sempre em comparação com o que a gente recebe, sempre achando que nós estamos recebendo menos do que o que a gente merecia. Não só em termos financeiros, mas em tudo, de uma forma geral, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente é guiado pela inveja. E é o que dominou esses trabalhadores que trabalharam o dia inteiro. Eles receberam exatamente o que eles tinham combinado com o seu patrão, mas, no entanto, a inveja dentro deles não fez eles aceitarem o fato dos outros trabalhadores que trabalharam bem menos receberem o mesmo tanto que eles, né? Mas essa parábola também nos mostra a importância da fé, da persistência, da confiança, da dedicação, que foram todas qualidades que aqueles trabalhadores que ficaram lá o dia inteiro esperando um trabalho nos demonstraram. Que mesmo já era 4 horas da tarde, eles ainda estavam lá confiantes de que um trabalho ia surgir. Então, talvez eles receberam aquela quantidade como um prêmio pela sua fé, pela sua persistência, pela sua dedicação de continuar ali e de aceitar um trabalho e confiar no seu patrão. Porque, além disso, eles foram trabalhar sem saber quanto que eles iam receber. Mas eles confiavam e acreditaram naquela oportunidade, né? Enquanto os outros, eles foram trabalhar sabendo já a quantidade que eles iam receber, né? Então, nos mostra exatamente que a justiça, ela existe sempre. O que a gente entende como justiça, às vezes é o que a gente chama de justiça humana, é o que a gente vê com os nossos olhos, né? A gente sempre tem a tendência de achar que a justiça não está do nosso lado, né? De achar que nós estamos sendo injustiçados, nós somos as vítimas, porque não recebemos de Deus aquilo que a gente acha que é o correto. E a gente não consegue ter uma visão mais ampla, e principalmente a gente está muito distante ainda de perceber que a vida é eterna, que nós não somos esse único indivíduo que estamos vivendo nesta vida, que trazemos uma bagagem, e às vezes é até melhor não saber a bagagem que a gente traz, né? Que eu acho que seria muito mais difícil a gente conseguir viver com esses conflitos. Então, e nos mostra também o que é exatamente a ideia da escolha, né? Que é como Jesus fala, muitos são escolhidos, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Que é exatamente a ideia de que será que realmente todos têm um mérito de entrar no reino dos céus? Essa é a questão. Aqueles que trabalharam desde o início na colheita, se a gente voltar à parábola, na cabeça deles, eles têm o mérito de receber mais. Mas por quê? Só porque eles trabalharam o dia inteiro? E os outros? O que os outros fizeram? A gente não sabe, né? A história que eles trazem. Mas independente deles não terem trabalhado o dia inteiro, eles tiveram a persistência e a fé de acreditar que eles iam conseguir o trabalho. E assim é a nossa vida, né? O tempo inteiro a gente vive aquele que a gente acha que é um privilegiado. E a gente pode fazer, por exemplo, uma correlação até com o meio artístico, de uma forma geral, né? Que isso é muito comum, a gente ver um ator, um músico e achar que, uau, olha a vida que a pessoa tem, ela tem tudo, ela tem uma fortuna, e vira e mexe a gente vê nos próprios noticiários que a vida daquelas pessoas, muitas vezes, eles têm tudo financeiro, mas eles não têm nada, né? Não têm uma estrutura familiar, passam por diversas dificuldades, entram no vício, enfim. Aquilo que a gente acha que é mérito, nossa, por que eles merecem isso tudo e eu não tenho? É a hora que a gente tem que ver o que é exatamente o mérito, né? O que cada um tem que passar, e a gente vê o que realmente a gente precisa colher dessa vida. Então,
se você compreender que a justiça divina sempre impera, talvez a gente seja capaz de aceitar mais as dificuldades que a gente passa. Compreender, e na verdade, a partir do momento que a gente consegue entender totalmente o que significa a justiça divina, talvez a gente passe até a agradecer, isso seria o ideal, né? Acho que ainda é um pouco difícil para a gente, mas a gente passe a agradecer as dificuldades que a gente enfrenta a cada dia. Porque cada dificuldade é uma oportunidade de recomeçar, de superar uma dificuldade interna, de passar por aquela prova e de buscar, numa vida futura, não ter essa dificuldade novamente, né? Então, dificuldades do trabalho, dificuldades de relacionamento, dificuldades com o filho, enfim, todas as provas, cada um aqui com certeza tem as suas. Se a gente passar a encarar elas como uma oportunidade de sermos melhor, uma oportunidade que Deus nos deu de nos transformarmos, a gente vai conseguir ter mais sucesso nessa vida. Eu acho que essa é a grande mensagem. Antônio Vieira, que é um padre também famoso, diversas obras, ele tem essa passagem: o merecimento sempre foi mal visto dos invejosos. São os olhos da inveja os que dão quebranto às ações generosas, que, como de cristal, estalam ao lume dos mesmos olhos que as veem. E isso é muito verdade, que a gente não consegue reconhecer que, às vezes, algo de bom que o nosso irmão está tendo, que nós não estamos tendo, é com certeza porque ele merece, porque ele plantou, porque ele está colhendo o que ele plantou. Mas os nossos olhos da inveja preferem ver porque ele merece e não eu mereço, né? Então procure refletir ao contrário e pensar assim: bom, se eu não tenho aquilo, se o meu irmão tem algo que eu não tenho, talvez porque eu precise trabalhar mais para chegar naquele nível de ter aquela determinada coisa ou situação, né? Então, na verdade, é assim que devemos ver as coisas: trabalhar mais, servir mais, para assim ter o merecimento de chegar na situação que você deseja, né? E daí o capítulo do livro se encerra dessa forma: cada consciência é filha das próprias obras, cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço. E a gente viu claramente isso nos exemplos citados pelos personagens que eu mostrei, que o capítulo mostra, né? Cada glória tem seu preço. Ninguém conquista algo sem um preço. E é a lei do mérito, da qual ninguém escapa, né? E daí, esse livro, eu acho interessantíssimo. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. Chama Cartilha da Natureza, por Casimiro Cunha, o espírito Casimiro da Cunha. Trazido por nós também por Chico Xavier. E é interessante porque ele é todo de poesia e ele faz uma correlação sempre com coisas da natureza, diversas coisas da natureza, animais, plantas, situações. Ele correlaciona isso com o comportamento humano, com a nossa vida. E é tão interessante que você se identifica em diversas passagens da poesia. E uma das poesias que eu vi foi essa, que chama O Voo, e eu achei pertinente para o tema de hoje. E eu vou encerrar a palestra com essa ideia. Aos que aprendem no silêncio, sem sombras e sem entraves, há sempre grandes lições no voo comum das aves. Todas elas têm asas, têm nas asas um dom formoso e excelente, mas cada grupo utiliza-o de maneira diferente. Isso é muito nós, né? Todos nós nascemos com dons, todos nós viemos da mesma situação, no mesmo mundo, talvez as mesmas oportunidades, mas cada um utiliza dos dons que Deus oferece de uma forma diferente. Então vamos seguir adiante, vocês vão ver como é interessante. Recordemos que a avestruz, exemplo que mais destoa, é a maior das grandes aves, muito bela, mas não voa. As galinhas, igualmente, queridas e admiradas,
Se voam alguns segundos, caem trêmulas e cansadas. Os patos, perus e gansos, de grande conformação, toleram somente os voos que as arrastem junto ao chão. Os corvos pairam no alto, mas o abutre da preguiça aproveita a elevação para a busca de carniça. Ou seja, o corvo consegue voar, mas ele aproveita super mal essa capacidade, né? Usa só para buscar carniça. As andorinhas, porém, librando no azul da esfera, esquecem o inverno e a lama, procurando a primavera. Muito poucos de nós fazem isso, né? Esquece as dificuldades, na verdade tem a resignação suficiente de enfrentar as dificuldades, saber que elas existem e buscar a primavera, né? Buscar sempre algo de bom. Muito poucas andorinhas entre nós. A pomba bondosa e terna sobe além dos montes e presta serviços nobres devorando horizontes. Também muito pouca gente vai além das dificuldades em busca de algo melhor. Entre os homens, vê-se o mesmo, nos caminhos da existência. A ninguém falta na terra as asas da inteligência. Há, porém, muita avestruz, muitos corvos, muitas galinhas, e em todo lugar são raras as pombas e as andorinhas. Então, por espírito de Casimiro Cunha, e eu acho que isso aqui encerra a ideia que eu queria transmitir para vocês e faz a gente pensar. Eu acho que muitas vezes, e é o que eu acho interessante neste livro, basta a gente olhar para a natureza e a gente consegue aprender muita coisa. Eu acho que é uma forma também que Deus nos trouxe para nos ensinar. A gente acha que olha muito pouco para a natureza. E através do comportamento dos animais, em diversas situações, a gente pode refletir e pensar o que estamos fazendo da nossa vida, o que estamos fazendo das oportunidades, como estamos encarando a vida que Deus nos deu. Lembrando sempre, amigos, que cada dia é uma nova oportunidade, é um novo recomeço. A forma que a gente encara a vida, como disse no início, o livre-arbítrio está conosco. A gente pode tornar a dificuldade que hoje existe como uma dificuldade eterna, continuar essa dificuldade nesta vida, na vida futura, nos colocando como uma posição de vítima, de coitadinhos e alimentando cada vez mais essa dificuldade, ou a gente pode encarar de uma outra forma, virar a página, buscar novas primaveras e fazer isso ter um fim diferente, né? Tudo depende da forma que a gente encara. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sejam livres para comentários e perguntas. Obrigado, Joyce. Temos alguns minutinhos para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário na internet? Não? Achei muito interessante porque você estava falando de muitas vezes a gente olhar as pessoas na televisão, os artistas, principalmente são pessoas que estão sempre em evidência, né? E a gente os admira, a vida fácil que eles têm, que alegria, que felicidade. Os nossos vizinhos, né? Já diz o ditado, né? A grama é sempre verde do vizinho, né? Então a gente costuma olhar aquilo de bom que as outras pessoas têm e que a gente não tem. Quando a gente vê as coisas boas. E aí quando a gente vê o sofrimento alheio, a gente tem essa percepção de que o sofrimento alheio é sempre menor que o nosso. Então tudo de bom está com os outros, tudo de ruim está com a gente e a gente é sempre o coitadinho. E isso, infelizmente, faz com que muitos de nós nos afastemos de Deus. Porque por mais que a gente procure fazer as coisas corretamente, todos nós um dia chegamos naquele ponto da vida que a gente está cansado de fazer a coisa errada e a gente resolve fazer o bem. A gente resolve ser honesto, a gente resolve ter uma religião, a gente resolve deixar de criticar, a gente resolve deixar de reclamar, e aí parece que as coisas são mais difíceis. E aí a gente se pega, mas que Deus é esse? Se eu quero fazer o bem, agora as coisas ficam mais difíceis. E daí que a doutrina espírita nos ajuda tanto. Porque sem a reencarnação a gente não entende essas coisas. A reencarnação é a chave para nós.
Para compreender a justiça divina. Para compreender né? a justiça divina. De onde é que vem esse sofrimento, né? E a gente se pega muitas vezes, né, comparando duas pessoas, talvez aquela pessoa que nasceu num berço de ouro e viveu a vida confortavelmente. E morreu no berço de ouro fazendo todas as barbaridades do mundo. E aquele coitadinho que nasceu lá na África, já contraiu AIDS da mãe e morreu em sofrimento e ainda contraiu ebola no final e morreu daquilo. Se os dois são filhos do mesmo Deus, como é que a gente explica isso? Deus amou o primeiro e odiou o segundo? Então não pode ser Deus. Então daí a reencarnação nos explicando que algo fizemos anteriormente. Todos os exemplos que a Joyce trouxe para nós, né? Homens que trouxeram quanta coisa boa para a humanidade morreram na penúria, no sofrimento. Que Deus é esse? Só que a gente não vê o capítulo anterior da história deles. Então acho que para nós pessoalmente, toda a conversa de hoje, eu acho que ajuda a gente a refletir no sofrimento que todos nós temos hoje. Não é um sofrimento para nos botar para baixo, para nos aniquilar. E a gente lembra o Chico Emmanuel nos trazendo a reflexão de que se a gente for em todas as casas da nossa rua, por mais que a gente pense que aquelas famílias são felizes, em todos os lares existe um sofrimento. Em todos, sem exceção. Né? Mas tem um motivo, tem uma razão. E não é para nos aniquilar. É para nos fazer melhores, é para nos fazer mais fortes, é para que a gente aprenda e aquele sofrimento vai persistir até que a gente consiga aprender a entender. É como uma criança na escola. Por mais que a gente tenha tido professores carrascos, o professor está lá para aplicar a prova para que a gente aprenda, para que a gente consiga ver o que eu estou falhando, o que eu ainda não aprendi, para que eu estude até que eu aprenda e siga adiante. Então hoje, amigos, todos nós dentro dos nossos lares, locais de trabalho, nós estamos sendo testados. Não para que falhemos, né? Jesus já disse que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então se hoje nós temos as nossas provas, é para que a gente se supere e siga adiante. E isso é a beleza da justiça divina. Nós temos que ter essa humildade, buscar criar humildade no coração para aceitar isso, né? E colocar que a nossa vida é eterna, colocar a reencarnação em perspectiva. Senão a gente não entende, né? Então é o que Jesus trouxe para nós. É o Deus que ama e não o Deus vingativo que aniquila, né? Então que todos nós tenhamos essa força interna, essa humildade para entregar as nossas dificuldades para Jesus. Porque não importa a opinião dos outros, não importa o que o vizinho pensa, o que os amigos pensam, muitas vezes nem o que os familiares pensam. O que importa é o que Jesus pensa de nós. Porque Ele, os nossos anjos da guarda, que estão sempre conosco, eles sabem o que tem dentro do nosso coração e eles sabem dos nossos esforços. E quantos aqui foram solitários, né, com o sofrimento deles? Quantos? Mas Jesus sabia de tudo. E o mérito deles foi contado na hora devida. Então os maiores da terra, muitas vezes, passaram nas aparências, que foram os menores no plano espiritual. E os menores aqui da terra, como o próprio Jesus, né, escorraçado, considerado um maluco, na verdade é o governador do planeta. Então que nós tenhamos a força também de passarmos pelas críticas, de passarmos com a nossa pequenez pelo planeta, mas seguindo adiante para nos melhorar. E muitas das nossas dificuldades, nós mesmos não só estamos colhendo o que plantamos, mas muitas nós mesmos pedimos, né, num plano encarnatório, pedimos para passar por aquilo, pois quando estamos no mundo espiritual a gente tem uma visão mais aberta e a gente consegue reconhecer, fazer uma crítica melhor de nós mesmos e nós pedimos, não, eu quero melhorar determinada coisa em mim, então eu quero passar por essa dificuldade, ou por essa doença, ou por um relacionamento difícil, enfim. É claro que estamos aqui, a gente esquece de tudo isso, mas eu acho que a grande chave é sempre, eu tento fazer esse exercício diário comigo mesmo, é sempre diante de uma dificuldade,
parar um pouco comigo mesmo e pensar assim, bom, tá difícil, tá quase impossível, mas o que eu posso fazer de bom disso? Algo existe. O que de positivo eu posso tirar disso? Como eu posso olhar para isso de uma forma diferente, né? Porque a tendência natural é sempre você se diminuir, se vitimizar e daí o caminho, você não consegue produzir nada, né? Se olhar como um ser injustiçado e por que isso comigo? E esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. Se você conseguir olhar de uma forma diferente e encontrar algo de positivo em tudo e falar o que eu posso fazer, ou para mim ou para a sociedade. Talvez a minha prova possa ser um exemplo e inspirar outras pessoas. Já é algo de bom. Né? Então eu acho que é exatamente isso que a mensagem. Obrigado, Joyce. Fica o convite para todos para ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo causas atuais e passadas das nossas aflições, né? Que muitas realmente vêm do passado, outras a gente está criando hoje, né? E um livro também muito interessante é o Missionários da Luz, que trata muito de reencarnações e mostra exatamente o processo de planejamento das reencarnações. Então hoje a gente muitas vezes acha, né, que a gente não está contente com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa família ou com quem somos. E esse livro mostra exatamente as escolhas que fizemos lá antes de reencarnarmos. Então nada é à toa, né? Todas essas dificuldades, muitas delas nós pedimos para prevenir que falhemos novamente, né? Obrigado, Joyce. Obrigado a todos. Vamos chamar o pessoal para os passes.